Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso momento de devocional, onde nós estamos aqui buscando a presença do Espírito Santo, buscando o avivamento em nossas vidas, buscando o avivamento, buscando a presença gloriosa de Deus. É um prazer estar nessa manhã mais uma vez, trazendo essa reflexão. Hoje nós vamos refletir em Atos capítulo 8 e aqui a gente vai ver a perseguição da igreja se iniciando, mas vamos ver o agir sobrenatural de Deus, do Espírito Santo. O texto começa dizendo que Saulo consentia na morte de Estevão. E o primeiro ponto, Saulo persegue a igreja. Naquele dia, verso 2, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Filipe prega em Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Glória a Deus. E do mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às ameaças de morte ali de Saulo, a igreja não parou. O Espírito Santo usando os homens para continuar o evangelho a todo vapor. E aqui a gente tem outro tópico, a partir do versículo 9 de Atos 8, Simão e o mago. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Devia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Verso 11. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres, e o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. O grande encantador, o grande mágico Filipe se rendeu ao evangelho, porque os sinais, as maravilhas de Deus são muitos, infinitamente maiores do que os sinais produzidos pelos homens. Pedro e João em Samaria, verso 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ele vai e oferece dinheiro, dizendo, verso 19, deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Amém, querido? A ganância no coração daquele homem ainda continuava. Ele queria o
poder de Deus. Ele queria impor a mão e levar as pessoas a ter o Espírito Santo, mas não pelo Espírito Santo, mas por um desejo egoísta. Os apóstolos liberam sobre ele palavras duras e não oraram para que não retiraram as palavras que havia e foram embora. Se ele se arrepender, se ele mudasse a atitude do coração, talvez sim Deus o perdoe. Filipe e o eunuco, uma das passagens mais lindas deste capítulo, a partir do verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Estava regressando ao seu país e, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Glória a Deus. E aqui a gente finaliza esse capítulo 8 do livro de Atos, um capítulo poderoso. Filipe e o eunuco mostra que um homem lendo a palavra do Senhor, um homem buscando palavra, mas ele não entendia, não tinha entendimento, e o Espírito Santo então arrebata Filipe, algo sobrenatural, ele sai de um lugar a outro, que é de uma forma que a gente não pode explicar, mas ele chegou lá, ministrou a palavra para aquele homem, fez ele entender, apresentou a Jesus, e ele teve o desejo no seu coração de ser batizado, e Filipe perguntou se ele cria de todo o coração, se ele tinha fé no nome de Jesus. Ele confessou a Jesus ali então como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. E ali houve salvação na vida daquele homem. Glória a Deus. Aleluia. Então, o nosso devocional, a Viva Igreja, clamou por um avivamento, querido, baseado em Atos 8. Esse capítulo de Atos, ele nos mostra o início da expansão do Evangelho para além de Jerusalém. Impulsionado pela perseguição aos cristãos, Filipe, cheio do Espírito Santo, prega na Samaria, onde muitos são libertos. O capítulo também traz o poderoso encontro entre Filipe e o eunuco etíope, revelando como Deus conduz seus servos para levar a palavra a quem tem sede da verdade. O avivamento acontece onde há sede por Deus, seja na perseguição ou na missão. O Espírito Santo guia os filhos de Deus para que sua palavra alcance corações famintos. A obra de Filipe nos ensina que o avivamento não está restrito a um lugar ou momento. Ele se manifesta onde há entrega e obediência. Você está buscando a Deus aí? O Espírito Santo vai se manifestar na tua vida. Você está querendo, ele vai chegar até você. Não há lugar específico, mas precisa ter coração disposto, coração faminto por Deus. E ele chega até você. Amém? Que o nosso clamor hoje seja o seguinte: Senhor, queremos ser como Filipe, sensíveis à tua voz, ousados na pregação e prontos
para seguir onde quer que nos guie. Que o avivamento alcance aqueles que anseiam por tua presença. Derrama teu Espírito sobre o teu povo e desperta-nos para uma fé viva e transformadora. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Jesus, abençoe o teu dia, querido. Graça e paz.